Boa tarde aí para todo mundo, né? Como o professor Saqueli falou, meu nome é Cristiano Vasconcelos Ferreira e eu sou professor aqui na UFSC, né? Nessa área, eu tenho trabalhado aí nessa parte aí de gestão de projetos aí de maneira geral, a parte de metodologia de projeto, de produto, né? No meu doutorado lá, eu fiz um trabalho que foi parte lá de projeto formacional e conceitual de componentes de plástico, né, de polímero injetado, mas aí já tem bastante tempo, né? E tem trabalhado aí no setor de ferramentaria muito ali com o Christian Dilma, né, que vocês conhecem ali da Binfer, e recentemente a gente escreveu aí um projeto junto com ele, outras pessoas, o projeto Pódio aí para aceleração aí do setor de ferramentaria, né, e de 15 em 15 dias a gente vem discutindo isso daí com o MIDIC, né? Então, assim, eu conheço razoavelmente bem aí o setor, né, de ferramentaria, né? E aí, nesses dias, né, a gente vai falar um pouco sobre gestão de projetos, né? A gente vai falar muito de gestão de projetos aí de uma maneira geral, né? Na primeira turma, uma demanda aí que teve do pessoal, né, foi falar sobre otimização de múltiplos projetos, né, porque isso acaba sendo uma dificuldade aí para o setor, né, porque geralmente o pessoal, né, vocês aí fazem um orçamento aí para, né, para os demandantes, né, as montadoras ou sistemistas, né, e pô, estão produzindo, né, aí só que chega a determinado momento aí o montador ou o sistemista, né, ela fecha os projetos e com determinado prazo, né, e vocês precisam dar conta disso tudo, né, então os recursos eles são sempre escassos, né, e aí acaba que vocês tendo que otimizar, né, essa produção aí do ferramental, né. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, né, vou mostrar algumas abordagens, assim, diferentes, eu vou trazer uma empresa aí para vir falar para vocês, né, dar um exemplo aí de um sistema, né, que pode ser utilizado para fazer isso, mas em termos até de método, né, não tanto o sistema em si, né, ou abordagem, né, mas tem bastante oportunidade aí nessa área, né. Então, assim, antes de eu começar, né, eu vou pedir para vocês se apresentarem e falarem assim, né, como é que vocês fazem, né, a gestão aí dos projetos aí de vocês dentro da empresa. Pode ser? Quem que vai ser o primeiro aí para falar? Tem que falar aqui alguém aí. Deixa eu ver aqui na. Não tem muito por onde fugir, né? Quem quer ser o primeiro aí falar? Vou chamar aqui então, deixa eu ver aqui no chat aqui teve. Eu botar aqui o Felipe Ariel da Stronghold. Opa, sou eu então, professor. Bom, na verdade eu até tenho um MBA de gerência de projetos, professor, só que aqui na empresa é uma empresa bem pequena, a gente é uma microempresa, então muita coisa de gerência de projeto para nós não cabe, sabe? Seria mais parâmetros para ou multinacional ou empresa pelo menos de pequeno, médio porte para cima, sabe? Aqui a gente está em 3 pessoas só, então se eu fizer um documento, um planejamento vai voltar para mim mesmo, ou volta para outra pessoa aqui, que a gente faz mais de um tipo de função. Então, o controle, assim, é bem básico pela demanda que a gente tem hoje em dia, né? Dá uma olhada. Ô, Felipe, mas, por exemplo, assim, ó, vocês chegam a rodar, vocês fabricam ferramental? Sim, a gente faz,
Por enquanto não, o nosso carro-chefe hoje em dia, ele muda de alguns setores às vezes, mas hoje em dia está mais dispositivo de usinagem, castanhas especiais. A gente faz alguma coisa de molde, matriz também, só que depende da época e a demanda do mercado que a gente está no segmento, né? Então, alguns projetos são longos, só que outros são bem curtinhos, assim, que nem eu te falei, é a pessoa para pessoa mesmo que se passa, então fica difícil ter um... Difícil não, mas seria meio um serviço dobrado fazer uma parte burocrática para nós nesse tamanho de empresa hoje em dia, né? Mas, por exemplo, quando tem um aumento aí da demanda, vocês encaixam na produção, então, essas... Não, a gente faz uma análise de serviços, o que a gente faz aqui é pegar... Digamos, eu não pego mais serviço do que eu conseguiria entregar em tanto tempo. Tá. Então, eu bato uma tabela que a gente fez basicamente um gráfico gigante misturado com um MS Project da vida, e a gente faz o controle e uma estimativa de tempo, né? Como que eu não tenho um produto, eu tenho que trabalhar assim com margens um pouco mais flexíveis. E como que a gente é pequeno, a gente consegue fazer isso aí, né? Então, eu posso perder um pouquinho mais de tempo numa área, mas eu consigo ganhar em outro pela minha flexibilidade pessoal também de tempo de trabalho, né? Certo. Beleza. Obrigado aí, viu, Felipe? Quem que vai ser o próximo aí a... Posso falar no nome da Malditu? Pode. Isso aí. A Malditu é uma empresa que tem sempre mais ou menos 100 funcionários. Hoje eu atuo aqui na empresa como gerente de projetos. A gente trabalha também com múltiplos projetos, sempre mais ou menos com uns 80, 100 projetos. A gente distribui os projetos em algumas etapas, né? Essas etapas, elas estão divididas entre projeto, fábrica, ajuste e pós-tryout. Então, a gente sempre fica equilibrando o projeto nessas etapas. E usamos algumas ferramentas como EAP para fazer a distribuição de carga, para ver onde é que pesa. E no excesso, porque o problema é o excesso, né? A gente não consegue absorver 100% do trabalho dentro da Malditu. Então, nós temos um cinturão de fornecedores, onde geralmente quando a carga, como nesse momento atual, é muito grande, a gente terceiriza os periféricos e fica apenas com os moldantes. Periféricos. Show de bola. Obrigado aí, viu, Reinaldo? Valeu. Quem que vai ser o próximo aí a falar? Eu posso falar Diga, Alan. aqui, sou Alan da Casa Fer, né? A Casa Fer não é uma ferramentaria, exatamente, nós fornecemos componentes e tecnologia, insumos para o setor de ferramentaria. Então, nós trabalhamos muito com processos, assim, bem definidos dentro do sistema. Então, muita coisa a gente trata através de fluxos de trabalho, né, por workflows dentro do sistema. E para aquilo que são melhorias, para aquilo que são implementações, aí a gente tem um software que é o Zoho Projects, onde a gente faz Gantt, faz toda a estruturação do projeto, determina os responsáveis, mas é sempre uma dificuldade. Aquilo que roda dentro do sistema do ERP, que todo mundo está com a mão direto em cima, funciona bem. Mas aquilo que exige essas ferramentas de gestão de projeto pelo menos no nosso caso, é difícil para manter atualizado, mas para mim é fundamental, senão eu me perco nos projetos, nas implementações que a gente tem. Beleza. Vamos lá. Próximo. Depois eu vou fazer um apanhado aí. Jorge Luiz. Tá por aí? Deixa eu ver quem mais aqui. Peraí. Reginaldo já foi. Tem o Cleocir. Boa tarde, professor. Eu trabalho na Malditu também, né? Só que eu trabalho na parte da Malditu. Isso. Faço parte da parte do setor de projetos.
sou projetista, no caso. Então eu recebo um projeto para executar, com mais ou menos ter o prazo, né, e as etapas do cronograma, né, tanto, vamos falar como fosse de plástico, no caso a gente é o curso de alumínio, né, mas até tal data tem que precisar enviar o material para Não é, meu? para simulação, o data para mandar para sistema de injeção, algumas datas Você também queira ver, de quando eu liberação era de ferramenta matéria-prima, lá da e bancada de alguém lá. as Ou etapas também leite. de... O David, teu telefone está aberto, é isso. Umas etapas também de avaliação com o cliente, mas a parte de gerenciamento mesmo, daí fica com o setor do meu superior daí, de gerenciar o projeto em si. Eu cuido de 1 ou 2 projetos que eu estou fazendo, mas o gerenciamento é feito pelo Andrei também, que é o meu superior daí. Andrei também da Molditu. Bom, Molditu aí veio bastante gente aí. Vem. Tem uma sala também separada ali que tá um pessoal também. O David também é da Molditu? David, não. Oi, tô ouvindo. Tudo bom, David? Boa tarde, Você trabalha professor. onde? Também sou da Molditu Ferramentaria. Hoje eu sou coordenador de bancada, professor, e montagem de ferramentas da Molditu. Beleza. Tem mais alguém aí que eu não chamei, não? Chamei todo mundo, então, pô. Então nós temos, tem gente da Molditu, da Casa Fera e da Stronghold. Então, gente, assim, ó, vamos lá. Uma coisa que a gente que é interessante aí que até foi uma discussão que teve na outra turma, né? Em muitos casos aí a gestão do projeto, né? Ela se confunde muito com a gestão da produção. Então, assim, acaba tendo a necessidade muito grande, né, da integração entre o setor de projeto e o setor de manufatura, né? Então, muitas vezes, né, o próprio, digamos assim, eu adicionar um ou mais projetos na minha carteira, essa decisão ela depende muito, né, de quem faz a gestão da produção, né? Porque acaba que cada etapa lá do processo de manufatura, né, ela pode ser vista como uma etapa aí ela é para ser vista como uma etapa aí de projeto, né, que ela deve ser também gerenciada, né? E o grande desafio é quando você tem mais de um projeto, né? Você fazer essa integração aí de todo mundo, tá? Então esse é o grande desafio, tá? Então eu vou falar um pouco sobre gestão de projetos, algumas abordagens aí, talvez para vocês assim, ó, e alguns aí não sejam assim grandes novidades, né? Mas é mais até para gente poder pensar um pouco em como que a gente pode estar repensando alguns projetos e algumas atividades aí internas, né, que são realizadas aí dentro, né, do desenvolvimento aí de um ferramental. Então, assim, eu vou passar aqui alguns slides, esse material eu vou botar lá no Moodle, e vocês fiquem à vontade aí, né, para perguntar nesse meio tempo, ao longo do curso, tá? Então, assim, ó, esse gráfico aqui, né, ele é interessante porque a gente vê assim, ó, né, que em muitos projetos, né, é bem comum assim ter um estouro aí no orçamento, né? Então, é claro que quando a gente faz um projeto de um ferramental, né, em alguns projetos a gente ganha mais, outros a gente ganha menos, né?
Pode acontecer estouro no orçamento? Pode acontecer também, né? E pode acontecer também estouro aqui no prazo, né? Então, alguns eventos aí que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né? Eles também aconteceram, né? Esses estouros aí tanto de orçamento quanto estouro aí nos prazos. Isso daqui, ó, né? Só vou na aula de hoje, eu vou dar uma visão geral aí sobre gestão de projetos, né? Mas isso daqui foi uma pesquisa que eles fizeram com... A pesquisa até, ela é de 2005, ela já tem um tempo aí, né? Mas assim, ela envolveu vários setores aí, né? Da produção aí do Brasil, né? E aí eles levantaram, né? Vários aspectos sobre gestão de projetos. Né? E a grande pergunta, assim, será que a gente conseguiu evoluir nesses 20 anos, né? Então aqui estão as empresas que eles consultaram, né? Empresas aí de diversos setores, montadoras também, né? Várias empresas aqui, né? Demandantes aí do setor de moldes, né? E aí eles viram que a maioria dos projetos, né? Eles estão alinhados aí com a organização, né? Essa é uma área de conhecimento, né? Que ela pode ser aplicada em qualquer área, né? Mas muito aqui na área de engenharia também, na área de negócios e produtos, né? Muitas empresas, assim como vocês, buscam fazer esse planejamento antecipado, né? Então a maioria delas busca fazer esse orçamento antecipado, mas aqui, ó, né, talvez o que é umas coisas interessantes aqui, né? Então, por exemplo, assim, ó, quais são os aspectos mais considerados no planejamento, né? Então, provavelmente, quando vocês vão fazer um orçamento aí de um projeto, né, vocês sempre vão pensar em prazo, escopo e custo, né? A maioria das vezes vocês pensam nisso, né? Aí, assim, ó, vocês pensam muito em recursos humanos para trabalhar no projeto? Provavelmente sim, né? Mas, por exemplo, assim, ó, vocês gerenciam, vocês pensam, quando vocês vão fazer o planejamento do projeto, vocês pensam em como vai ser feita as aquisições, os contratos, a gestão da comunicação, a gestão do risco, vocês consideram isso daí no projeto? Quando vocês estão fazendo o planejamento? Que vocês levam em conta mais aí quando vocês estão fazendo o planejamento? Para nós, realmente, é mais prazo, escopo e custo, né? Até porque o nosso mundo ele é tão dinâmico que se tu colocar um PMI lá, que nem apareceu ali, né? Vou fazer uma documentação de Sim. 20, 30 páginas, o projeto já foi lá para frente. Então, é Sim. muito dinâmico. Tu está fazendo um, já aparece o outro, está fazendo o outro, já aparece o outro. Então, basicamente, aqui dentro da empresa, o planejamento inicial é prazo, escopo e custo. Recurso humano é o que a gente tem. Tanto tem que gerenciar o que tem e terceirizar o resto. Acho que muitas vezes aí, Reginaldo, ele acaba planejando. É porque antes tem uma fase aí de orçamento, né? Mas no orçamento você já pensa um pouco nisso daí também, né? Total, né? O orçamento, sim. O orçamento é a parte inicial lá, né? Ali está tudo orçado e o projeto tem que seguir o orçamento, né? É que no final tu faz a verificação dos custos. Isso aí já é de praxe. Agora, por exemplo, assim, vocês planejam risco? Provavelmente não. O risco que a gente planeja, que a gente fica sempre mitigando, é com relação, eu vou falar assim, a gente fecha o que nós temos de capacidade, a gente fecha o que a gente tem possibilidade de fazer com relação à qualidade, né? Assim, não somos especialistas em lente, eu não posso pegar uma lente, é um risco que a gente tem da qualidade. Eu tenho uma capacidade de molde, então
eu já descarto, eu tenho um risco de não construir por falta de capacidade de equipamento para peso e etc., né? Esse é o risco, e também da entrega. Tem entrega que a gente fala, isso aqui não é para nós, porque a gente não consegue, né? Porque nós temos não conseguimos, porque nós temos uma capacidade, né? O risco sempre está ali. Não sei mais o que poderia colocar no nosso mundo. Por exemplo, assim, ó, se avalia, por exemplo, assim, ó, qual que é o risco. Vou dar um exemplo que está agora, tá bombando aí, né, no noticiário, né, o pessoal está meio preocupado aí, né. É o risco aí, por exemplo, do Trump taxar o aço e o alumínio. Né? Qual que é o risco disso daí, por exemplo, num orçamento de um projeto? Né? Para nós, a gente não, até porque todo o orçamento que a gente, cada projeto que a gente fecha, o orçamento geralmente está lá meio ano lá atrás. E quando a gente bate o martelo, basicamente é uma revisão para ver se não mudou nada e segue, né? Mas o risco mundial para dizer que a gente está aplicando alguma coisa dentro da ferramentaria, pelo menos aqui dentro da Malditu, não se faz. Tá. Ô, Alan, vocês consideram alguma coisa aí? Como é que vocês tratam disso daí? No nosso caso aqui, a gente tem que estar muito atento, né? Porque nós importamos de 19 países e distribuímos no Brasil, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande. Porém, a gente tenta ver oportunidades com relação a isso também, né? Então, a gente sempre está de olho, sempre com o que a gente costuma fazer, né? Isso é trabalhar com RED, trabalhar isso mais voltado para variação cambial, né? Mas uma alteração de tarifa, assim, seria um problema grande, né? Hoje, realmente, a gente não tem, por exemplo, uma cláusula contratual de que, havendo alguma alteração de tarifa, esse custo seria repassado, alguma coisa assim. Então, a gente acaba estando aberto a risco, né? O Felipe faz alguma coisa nesse sentido, Felipe? Na parte de risco, você comenta, professor, ou como é que vocês chegam a fazer alguma coisa em relação a esses aspectos aqui de planejamento? É que como eu sou uma empresa em ascensão também, professor, que nem falei, a gente tem 3 Sim. pessoas, a gente saiu em coisas específicas. A questão, o que a gente preza hoje é prazo, custo. O escopo a gente já tem o pessoal definido, então a gente não se preocupa tanto porque a gente traduz em horas flexíveis, mas a parte terceirizada é importante para nós. Então eu tenho o projeto interno, a usinagem interna e algumas coisas que nem tratamento térmico, um serviço específico fora, assim, que para nós é o que mais está impactando. O preço, às vezes, eu consigo competir muito bem com empresas bem grandes, mas essa parte para nós na questão do prazo com terceiros, principalmente, esse é o nosso principal risco hoje. Então, claro, se eu pegar alguma coisa que é fora do nosso padrão, fora do nosso know-how, realmente Sim. A gente deixa mais de lado, né? Então, hoje a gente prefere pegar coisas mais no nosso mundo e depois a gente lida com essa outra parte ali, né? A gente não pega coisa fora, assim, específico. Sim. Beleza. Então, isso daqui é o que é mais considerado, né? E aqui, ó, aqui é o que acontece com maior frequência, né? De não cumprimento aí de prazo, né? Muito problema de comunicação na gestão dos projetos, né? Os escopos eles mudam aí constantemente também, né? Estimativa errada de prazo, risco, né? E recursos humanos insuficientes. Então, dentro daquela pesquisa realizada, né? Aqui, aquelas que apresentaram maiores problemas foram esses daí, tá?
E aqui, o que que as empresas, né, elas perguntaram para assim, ó, quando você faz gestão do projeto, quais são os benefícios que vocês têm, né? Então, a maior coisa é cumprimento aí dos objetivos, né, o resultado do projeto, muita informação para você poder tomar decisão, né? Então, eu vejo aqui, né, eu imagino assim, né, que o pessoal da Mauditu, ali, né, o Alan da Casa Fer também, o Ginaldo, o pessoal, né, se você tem um projeto, né, que ele tá todo estruturado. Não sei se para mais alguém, mas para mim ficou mudo aqui. Para mim também. Para mim também. Caiu. Professor, está mudo, professor. Pronto, beleza. Deu um problema aqui, acho que caiu a. Então, assim, ó, esses aqui foram os benefícios, né, que as empresas têm, né? Então, assim, acho que um aspecto importante, se você tem todo o processo aí de gestão de projetos, de todas as etapas aí do desenvolvimento de um ferramental mapeado, né? Você consegue tomar decisão, né? Diga lá. Não estamos vendo a sua tela, professor. Tem que compartilhar aqui, peraí. Tela 2. Pronto. Foi. Desculpa aí. Cadê? Acho que foi agora, né? Agora sim. Tá. Então, assim, ó, então isso aí foram os benefícios que as empresas obtiveram com o gerenciamento, né? Então, é comprometimento aí com os resultados, mas uma coisa importante é informação para quê? Para a tomada de decisão. Então, assim, se eu tenho todas as etapas do desenvolvimento de um ferramental bem estruturado, bem organizado, né, eu consigo saber, por exemplo, onde que eu tenho gargalo, aonde que eu tenho folga, aonde que eu consigo avançar com o projeto, né? E quanto maior o número de projetos, se eu tivesse informação mais detalhada, fica mais fácil para eu tomar a decisão. E muitas dessas informações, elas têm a ver também com o pessoal que faz o que? Faz a programação da produção. Eu não sei aí, por exemplo, no caso aí de vocês, como é que é essa integração, por exemplo, né, entre o setor de gestão de projetos e o pessoal que faz a gestão da produção. Então, essa integração ela é fundamental, né? Para quê? Para auxiliar o processo aí de tomada de decisão, tá? Aqui alguns fatores de sucesso e fracasso, né? Mas uma coisa assim, ó, de fatores de sucesso aqui que a gente viu, né? É envolvimento do usuário, né? Então, por exemplo, tem envolvimento aí da empresa, do cliente, né? Contratante, ela é fundamental para que se tenha um sucesso no projeto, né? É o envolvimento aí, o suporte aí da direção da empresa, né? E o entendimento claro aí dos requisitos de projeto, né? Então, esses três critérios aqui, ó, eles são fundamentais para que se tenha um sucesso aí no projeto, né? E os fatores aí, os desafios, o que muitas vezes você tem um leque aí de informações, né? Você não tem as informações muito claras, né? Em termos de requisitos, em termos de especificações e a troca, né? A mudança desses requisitos, dessas especificações ao longo do projeto. Então, às vezes, a empresa contratante, ela assim, pode até mudar o projeto, né? Mas é claro, a gente tem que saber qual que vai ser o impacto dessa mudança sobre a entrega final, tá? Aqui, né,
os fatores de fracasso, né, os requisitos incompletos, né, o gap aqui em termos dos usuários, né, e o leque aqui de recursos, né, e a expectativas fora da realidade, né? Então acaba que esses fatores eles são importantes aí, né, para evitar esses fatores, para que o projeto não tenha fracasso, né? E aí a gente acaba vendo, né, que todo esse gerenciamento do projeto ele é importante, né, porque geralmente é difícil terminar um projeto no prazo, né? Sempre pode ter conflitos aí entre as pessoas, né? A gente não tem todas as máquinas do mundo, né, para fazer os projetos. A gente tem problemas de qualidade, né? Então acho que como o Edinaldo falou, pô, se a gente não, nosso nicho não é fazer lentes, né? Então a gente vai fazer, se a gente for fazer, a gente pode ter problema de qualidade, alguma coisa assim, né? Você tem dificuldade de integrar todas as partes aí de uma empresa, né? E você tem problemas aí de comunicação, e todo projeto ele acaba tendo o quê? Tendo um risco, né? Então, isso daqui é fundamental, né? A gente está fazendo o gerenciamento e planejando aí o projeto, tá? Então, assim, ó, quando a gente vai gerenciar, né? Acho que o Felipe já fez MBA e tal, mas assim, existe um guia, né? Ele está disponível aí na internet, que é um guia de gestão de projetos, só que ele é um calhamaço, né? Um negócio enorme, né? Ele fala de várias áreas aí de conhecimento, quando a gente vai fazer uma gestão de um projeto, né? Do projeto fala integração entre as partes, cronograma, escopo, custo, qualidade, RH. Então, assim, na verdade, são coisas que a gente tem que pensar na hora de fazer o planejamento de um projeto, mas, por outro lado, a gente também não precisa escrever 30 páginas sobre gestão de projetos, né? Se for um projeto mais simples, a gente pode fazer isso daí, né, de uma maneira simplificada, né? Talvez uma, duas folhas. Pô, agora se for um projeto muito mais robusto, né, exige um investimento maior, tem um risco maior, pô, esse planejamento eu posso fazer ele de maneira mais detalhada. Eu estou dizendo o seguinte, os projetos eles podem ter diferentes níveis de complexidade, e para cada um desses níveis de complexidade, a gente pode ter diferentes formas de fazer a gestão desses projetos. Então, por exemplo, assim, pô, quando a gente vai lá, por exemplo, lá na Molde2, né, eu estou imaginando assim, pô, vocês estão fazendo lá 100 projetos. Tem projetos que eles são mais simples, tem projetos que eles são complicados e tem projetos que eles são complexos. Será que eu preciso gerenciar todos esses projetos da mesma maneira? Não. Eu posso gerenciar esses projetos de maneira diferente, né? A mesma coisa lá, por exemplo, né, o Alan, né, eu posso gerenciar os projetos dentro da Casa Fé de maneira diferente. Aquele projeto que ele é tradicional, que é uma entrega padrão e tal, cara, aquele ali eu vou gerenciar de uma maneira mais simplificada. Ah, agora é um projeto novo, de um desenvolvimento novo, de uma coisa primeira que a gente está fazendo, de desenvolvimento de nova tecnologia, alguma coisa assim. Esse projeto eu vou gerenciar de maneira diferente. Então, mais para frente, eu vou mostrar um pouco disso daí para vocês, tá? Que, de acordo com o nível de complexidade dos projetos, eu posso gerenciar esses projetos de maneira diferente, tá? Mas, de uma maneira geral, todos os projetos, a gente passa lá por um período que está aqui, ó, de uma fase de iniciação, uma fase de planejamento, execução, né, do projeto. Enquanto ele está sendo executado, a gente monitora e controla, e depois a gente encerra o projeto, tá? Esse livro aqui, ele tem disponível aí na internet, vocês entrarem na internet, vocês conseguem fazer download dele, tá? Vai ter algum site aí que vai aparecer esse guia. Mas, assim, uma coisa que a gente sabe é que todo projeto ele é um evento temporário, único, né? Ele tem um resultado único, entreguei aquele molde, acabou, né? Para o meu cliente.
E todo projeto, ele é desenvolvido por pessoas, né? Então, se a gente tem pessoas, sempre vai ter restrição de recursos, né? Então, assim, toda ferramentaria tem restrição de recursos, né? Seja de recursos humanos, seja de máquina de equipamento, né? Por isso que todo projeto deve ser planejado, implementado e também controlado, tá? Ele é um empreendimento, né, com começo, meio e fim definidos e segue lá uma orientação do planejamento estratégico da empresa. Então, assim, como vocês falaram, toda empresa ela tem um nicho lá, ela atua em determinada área, né? Então, muito provavelmente, vocês não vão fazer projetos que estejam fora daquela área de atuação da empresa, né? Ou seja, ela segue um planejamento estratégico da empresa. E ele tem um objetivo aí claro, né, que é de criar um produto ou um serviço, né, bem definido. Então, a montadora, o sistemista, quando pede para vocês alguma coisa, ele já passa isso daí de uma maneira bem definida, tá? Uma coisa assim que é importante, né, que um projeto ele deve cumprir esses requisitos regulatórios, legais ou sociais, né? Então, isso daqui é importante, né? Então, a gente vê, hoje em dia, né, você tem algumas regras legais aí que é importante, talvez, de ser seguido, que é importante ser seguido aí pelas ferramentarias, né? O projeto, ele visa criar ou modificar ou melhorar, corrigir produtos ou processos. Ele deve entender as necessidades aí das pessoas, né? E ele deve permitir alterar, implementar, né? Ou alterar estratégias de negócio ou tecnologia. Então, eu posso ter vários contextos aqui quando eu vou fazer um projeto aí de um ferramental, tá? É que alguns elementos, né, que eles são importantes no projeto, tem coisas que a gente consegue medir no projeto, máquina, equipamento, ferramenta, capacitação, participação do mercado, né? Mas tem todos esses elementos aqui que eles são intangíveis, né? Então é boa-fé, reconhecimento da marca, benefício, né? Então, assim, em muitos casos, né, talvez a empresa, né, que contratou vocês, talvez não foi nem pelo preço, mas foi por aqueles elementos intangíveis, né? Então, isso daí, por exemplo, confiança, né? Como é que você vai medir confiança, né? Pô, tudo bem, se o cara entregou lá no prazo, no custo, né? Mas é importante levar em conta esses elementos intangíveis aí na hora de fechar um projeto. Reputação, né? Como é que você vai medir a reputação? Então, assim, esses elementos eles acabam sendo importantes, né, para na hora de fazer na hora de fechar um negócio, tá? Uma coisa que a gente avalia também, ou a gente leva em consideração, é que muitas empresas elas têm um portfólio de projetos, né? Então, por exemplo, assim, quando o Reginaldo fala assim, pô, lá na Moditu eu tenho lá 100 projetos, 80, 100 projetos. No fundo, eu tenho um portfólio de projetos, né? O Alan tem lá um portfólio de projetos, né? Conjunto lá de projetos, assim como também o Felipe, né? Talvez não sejam 80, 100, mas eu tenho um portfólio, né? E a gestão desse portfólio de projetos, ele é importante, né? Por quê? Porque ele causa o quê? Ele impacto no negócio da empresa, né? Nos negócios da empresa. Então, eu tenho que avaliar também, eu tenho que gerenciar esse conjunto dos 100 projetos, né? Então, assim, como é que eu vou olhar para esses 100 projetos? Porque às vezes não adianta eu estar bom assim, ó, em 10 projetos, eu tenho que estar bom nos 100 projetos. E esse é o desafio, né? Se olhar para esses 100 projetos, né?
Por exemplo, o Alan, vocês têm lá, por exemplo, acho que talvez você falou, né? Às vezes eu tenho dificuldade lá, né? Você tem a EAP lá de cada projeto, né? Mas eu acho que o desafio é juntar tudo isso daí, né? Para fazer essa gestão do portfólio, né? Sim, quando tem uma quantidade grande de aqueles projetos que são assim com uma estrutura conhecida, que sempre estão repetindo, né, que a gente consegue colocar até dentro de um workflow, funciona muito bem. Agora, aqueles projetos que são implementações, que a gente não tem uma estrutura de projeto conhecida, né, que a gente Não. tem que ir desenvolvendo ele, esses são a maior dificuldade. A gente realmente tem bastante dificuldade. Então, assim, isso refere, no nosso caso, né, tanto relacionado a desenvolvimento de novos produtos, lançamento de produtos, então a gente, assim, me consome muito tempo gerenciando, acompanhando isso, e eu vejo, assim, que é muito frequente de ter pessoas que eu tenho que ficar cobrando, olha, tal coisa está atrasada, tal coisa precisa... Então, aquilo que está tudo estruturado, um produto que a gente já lançou, que já está dentro, não, funciona tudo bem certinho, um reloginho, mas aquilo que é novo É o desafio, né? é sempre um desafio. É isso aí, mano. Depois, lá na frente, eu vou falar um pouco sobre, eu vou falar sobre complexidade de projeto aí, talvez vai te ajudar nisso daí. O Reginaldo, de vocês lá fazem a gestão lá dos 80, 100 projetos, é com você mesmo? Tem um sistema para isso? É comigo, sim. E, assim, não só comigo, né? Com o grupo inteiro, né? Eu gerencio o todo, mas, como eu falei, a empresa ela está estruturada em pequenas partes, onde cada parte tem suas responsabilidades dentro do projeto, né? Então, eu cuido do geral e cada um tem a sua caixinha, e dentro da caixinha tem as microcaixas, tá? Como o Cleocir falou ali, ele cuida de 2 projetos, onde o Andrei, que é o líder dele, cuida de todos os projetos que estão na engenharia, o David está lá na bancada, né, na montagem e na qualidade, onde dentro da bancada ele tem cada ferramenteiro com o seu molde que também leva, tem mais as pessoas que cuidam da qualidade com ele, então é uma ramificação de responsabilidades, né? E assim, isso que o Alan falou é a vida do gestor do projeto, que pode estar tudo bem estruturadinho. Ou uma pessoa que vai cobrar, ou o sistema que vai cobrar, cara, isso aí eu acho que é a minha vida aqui dentro. Tá colocando, planejando como que tem que acontecer e ficar olhando para trás, ver se está acontecendo. Reginaldo, e aí, por exemplo, assim, ó, quando vamos supor aqui, ó, o David, vou usar o nome do David aqui, mas coitado, né? Não necessariamente ele. Manda bala, eu sou Vamos muito olhar o de pau, atrasar. Não, eu vou dizer aqui, por exemplo, chega lá o Andrei, não, chega o David e fala assim, pô, mas eu colocaram mais um molde lá para eu fazer, mas aí para eu fazer esse molde eu vou ter que atrasar o outro. Aí o Andrei vai lá, fala contigo, assim, não, esse molde aqui é prioridade, né? Fala lá com o Andrei. No final, né, é aquele negócio, você tem os recursos que eles são escassos, né? E você tem que tomar a decisão. Essa decisão é com base na sua experiência ou o que está lá planilhado? Então, até passou nos slides ali anteriores, né? O que mais impacta no projeto, né? E o que mais Sim. impacta, foi bem no começo, o que mais impacta no projeto é isso aí, é a mudança do escopo, né? Vou falar assim, a montadora falou que vai lançar um carro lá em dezembro. Ela fez todo um cronograma de construção dessas peças para lançar o carro, e no meio desse processo ele muda muitas vezes, né? Tem vezes que a gente consegue absorver,
e tem vezes que não. Então, o maior problema é essa mudança. E aí a gente leva para onde é que está no momento do projeto, né? Porque ela passa como uma onda, ela passa pelo projeto, o projeto libera, passa o bastão para a fábrica está construindo e chega lá no final no David para fazer a montagem. Muitas vezes eu escuto, né? Perfeito, ótimo, eu vou absorver. Só escolhe um para parar, né? Mas muitas vezes a equipe sempre se desdobra e a gente consegue atender o cliente, sendo negociação com o cliente ou trabalhando em extra. Eu acho que o mais legal é que aqui na Molditu, eu acho que uma das coisas que é bem vista é o prazo. A gente tem atendido sempre. No passado, um pouco melhor, hoje um pouco diferente, por causa dessa mudança de escopo aí, né? Sim. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. Assim, professor, só para ajudar o Reginaldo ali, o que que acontece? Todo atraso, quando ela sai do portfólio inicial do projeto, há uma mudança de roteiro, há uma alteração, ou acrescentou alguma coisa em matemática, alguma coisa no produto final. Então, há uma mudança que aí é onde todo o projeto é atrapalhado no conceito prazo final. Então, em resumo, a gente opera junto ao cliente final, porque ele também tem que nos apoiar, porque a mudança vem dele. Todo projeto inicial que a gente cria dentro, faz o planejamento, a gente cerca para que de maneira alguma ele saia do ponto de vista. Então, todos os setores cercam, né? A gente tem uma rotina semanal, né? Toda quinta-feira a gente faz uma reunião fábrica e gestão de projetos, né? Que tudo que está saindo fora, professor, a gente trabalha nessa quinta-feira. Então a gente entra numa reunião, a gente chama de reunião de quebra-pau, né? Que aí a gente vai atrás de cada setor aonde está a falha. E a gente acaba tendo que ajudar aonde tem a falha, sendo na usinagem, sendo dentro da terceirização, na área do compras, na montagem ou na qualidade. Uma das áreas vai estar mais sobrecarregada que a outra. Então, a gente mede isso de acordo com cada projeto e cada necessidade de prazo. Acho que você tocou. E uma ferramenta legal que a gente usa é como tem vários blocos, né, vários setores, e cada um desse setor tem uma data pré-determinada para fazer as entregas. Então, o atraso não acontece lá na hora de fazer a entrega final, onde o cliente participa. A gente vê o atraso da entrega nas macrotarefas. No desenrolar do projeto, entendeu, professor? No projeto, que é um bloco, na fábrica, que é outro bloco, e na bancada, que é outro bloco, até chegar o cliente ver o que a gente está fazendo, né? Após a liberação do cliente, né, professor, o cliente libera a construção do ferramental, o projeto está aprovado e tudo mais. Vai para o setor de projeto de matemática final, e aonde ocorre às vezes, né, muitas vezes ocorre já atrasos lá no início do projeto também. Então tudo isso a gente já balanceia durante o setor construtivo. O projeto era para levar 60 dias para desenvolver o produto, a matemática do molde e a compra de aço. Cara, não deu 60, levou 70. Isso, aí o Reginaldo, nosso gestor, acaba dizendo, David, quantos dias tu consegue absorver? Cara, eu consigo 2. Usinagem, quantos dias? Eu vou conseguir mais 5. Compras, o que tu consegue absorver para botar antes o aço aqui? Ou algum insumo de fábrica, né? Então a gente vai trabalhando nesse escopo. Cara, a gente não conseguiu os 10 dias, conseguimos alcançar 7. Vamos ter que negociar 3 com o cliente, porque ele também atrasou um pouco a parte dele de entrega. Então a gente vai trabalhando nesse formato aí.
Acho que vocês tocaram e aí o David tocou num ponto importante, né, que também toda quinta-feira vocês fazem essa reunião lá, né, do pessoal da fábrica com o pessoal de gestão de projetos, né? Isso. E uma coisa que é importante, né, quando a gente vai falar de ferramental, é que o projeto, né, é o projeto lá do início, né, quando tem o pedido, o orçamento lá aprovado, até a entrega final. E muitas dessas etapas, aliás, a maior parte, ela está na parte de fabricação mesmo, né? Que aí, claro, você tem a fabricação nas máquinas, depois você tem os ajustes, a montagem, os ajustes. E essas etapas aí de fabricação, montagem e ajuste, ela acaba tendo um impacto muito grande na gestão do projeto. E aí essa integração, ela é fundamental, né? Porque com essa integração é que você vai saber onde que está teu gargalo, onde que vai estar tua folga, onde você consegue absorver, reduzir algum tempo, onde você vai precisar de mais tempo, né? Aí você vai dizer, resultado dessa integração, você vai dizer, aqui eu aqui eu consigo economizar 3 dias, aqui eu não consigo economizar. E acaba que isso daí é fundamental. O grande desafio, né, é assim, você tem 5, 10 projetos, talvez você consiga fazer isso daí de cabeça, né? Agora, quando você tem, às vezes, um número muito grande de projetos, né? Às vezes você tem que ter alguns sistemas aí de suporte, né? Para você, com informações para que você possa estar tomando a decisão, né? Mas esse é o caminho mesmo, né? E uma coisa uma outra coisa que vocês falaram, é que vocês têm todo o fluxograma desenhado, né? Porque assim, se eu não tivesse fluxograma de processo todo desenhado, eu não consigo gerenciar também, né? Esse daí é o ponto principal, né? É o ponto principal aí né? O ponto inicial aí dessa parte aí de gestão de projetos, né? Mas é isso. Deixa eu passar aqui, deixa eu voltar aí. Eu estou fazendo essas provocações, mas é isso mesmo, né? Então, assim, na verdade, o que a gente tem, né? A gente tem lá um portfólio aí de projetos. Isso daí pode ser dividido em subportfólios, né? Então, por exemplo, assim, e programas, né? Então, eu posso ter lá um programa de uma montadora, um programa de outra montadora, né? Ou projetos aí de uma montadora. E às vezes eu fazendo essa organização, né, às vezes eu fazendo essa organização eu consigo gerenciar melhor os meus projetos. Ou ainda, né, como o Alan falou assim, pô, eu tenho lá um programa de projetos que são projetos comumente feitos pela empresa, ou projetos de baixa complexidade, eu posso ter posso ter um programa que ele vai ser composto por projetos de baixa complexidade, ou eu posso ter um programa composto por projetos de alta complexidade, onde que esses programas eu vou gerenciar de maneira diferente, tá? Então isso daí também é possível eu fazer isso daí. O professor pode definir programas nesse contexto? Eu vou te dizer assim, por exemplo, assim, eu posso ter lá Você tem, por exemplo, assim, eu vou dar 2 exemplos, tá? Imagina o seguinte, que chegou lá uma montadora, pode ser uma Volkswagen, e dentro dessa Volkswagen ela fala assim, eu tenho aqui um programa de desenvolvimento de novos ferramentais, onde que dentro desse programa eu tenho o projeto lá do para-choque, o projeto da lente da frente, o projeto da lateral da porta e o projeto lá do porta-pacote. Então, dentro do programa da Volkswagen, eu tenho esses 4 projetos. Eu posso ter um programa da Fiat, eu posso ter um programa da Mercedes e assim por diante, eu posso ter um programa lá de uma empresa da linha branca. Não é necessariamente um veículo, um produto, ele é um conjunto de projetos, né? Pode ser um conjunto de projetos. No teu caso, Alan, tu pode ter lá, por exemplo, assim, como você me disse, eu tenho um programa, onde que nesse programa eu tenho lá projetos que são padrão. Tem um projeto padrão para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, para a empresa D. Ou eu posso ter um programa de novas implementações,
onde que esse programa de novas implementações, eu vou ter lá um projeto de implementar, sei lá, um novo tipo, um novo modelo lá de molde, um novo modelo de dispositivo, um novo modelo de alguma outra coisa, entendeu? Então, eu dentro do meu portfólio, eu tenho programas com diferentes características, tá? Eu posso fazer isso se isso daí se isso é interessante para facilitar o gerenciamento do meu projeto. Então, por exemplo, eu posso ter lá dentro da minha empresa um cara que ele vai fazer a gestão de todos. Eu tenho lá um programa Volkswagen. Ele vai fazer a gestão de todos os projetos que são da Volkswagen. Aí eu tenho lá um programa de novas implementações. Eu posso ter lá um gerente que vai fazer a coordenação dos projetos que envolvem novas implementações. E aí Alan, não sei se é o caso, mas assim, ó, por exemplo, em vez de você ter que ficar falando lá com todos os técnicos dos vários projetos, tu vai falar com o gerente do programa. Mas isso, assim, ó, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Ela tem o ônus e o bônus, né? Porque vai depender muito da tua estrutura. Então, assim, se eu pegar, por exemplo, uma montadora, quando ela fala assim, vou lançar tem lá um programa 753. É o programa onde que dentro desse programa eu vou lançar um novo carro. E dentro desse programa de novo carro eu tenho vários projetos. Tá? Então, assim, isso depende muito, assim, ó, da estrutura organizacional de cada empresa. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, no caso do Felipe, né? Como ele falou, se a empresa dele são 3 pessoas, talvez não vale a pena eu estar dividindo em programa, entendeu? Não vale a pena, porque vai dar mais trabalho do que vai dar o trabalho desnecessário. Talvez lá para Molde Tool pode ser interessante, a depender da característica dos moldes. Né? Então, eu estou imaginando aqui, imagina lá, por exemplo, o Reginaldo, né? Ele vai ter lá um subgerente, né? Que ele vai cuidar do programa de tais montadoras, ou um programa para linha branca, né? Onde que dentro de cada um desses programas eu vou ter vários moldes. E aí e aí eu posso ter um programa de novas implementações. Mas isso vai depender de cada empresa, entendeu? Não dá para dizer assim, ó, faz dessa forma ou faz de outra. Né? Vai depender de cada uma, porque tem implicações também disso daí estruturais, precisa de pessoas e assim por diante. Tá? E não é só pessoas, né? Porque aí eu vou ter lá o gerente de programa, ele vai resolver o conflito daqueles projetos, né? E vai ter o gerente do outro programa que também vai resolver os conflitos, mas eu vou ter lá um gerente do portfólio. E esse gerente do portfólio vai ter que conversar com esses caras. Ele vai perguntar assim para fulano, como é que está o programa tal? Como é que está o outro programa, entendeu? Então, assim, talvez não precisasse, né, no caso ali da Molde Tool, é como se eu tivesse que ter uma outra reunião onde que talvez o Reginaldo fosse falar com os gerentes dos programas, que já ia dar o feedback de como estão os projetos. É viável isso ou não? Não sei. Entendeu? Vai depender muito da estrutura aí da Molde Tool e assim por diante. Tá? Então essa que é a ideia desse fluxograma. Tá? Se vocês tiverem perguntas aí, não sei se ficou claro, tá? Mas, Não, perfeito. Ficou claro, sim. Era o conceito era o escopo, era o conceito que eu imaginava nesse contexto. Só queria ter. Beleza. Então, assim, ó, todo projeto, né, ele passa aí por uma fase de iniciação, né?
ele passa por uma fase de planejamento, onde que nesse planejamento eu vou executar vou dizer como é que vai ser executadas todas as atividades, quem que vai fazer, quando que vai fazer, quais são os riscos, como é que o projeto vai ser comunicado. E aí dentro desse planejamento, né, a gente começa a executar o projeto, né, e à medida que a gente está executando, a gente está controlando o projeto, né, para ver se ele está, o que está sendo executado está de acordo com o que está planejado. E aí, no final, se tem aí o encerramento do projeto, né? Uma coisa assim, ó, que é importante, né? Todo projeto ele tem os requisitos, né? E todo projeto aí você tem, né? Diferentes necessidades, preocupações, expectativas aí, né? De todas as partes interessadas, né? Então, um conceito aí que também é importante, né? Esse das partes interessadas, né? Porque essa parte interessada nem sempre é só o cliente, o cliente final, né? Mas eu tenho o dono da empresa, né? Eu tenho o cara lá do setor de manufatura, né? Eu tenho o cara eu tenho o cara do setor de projetos, o cara lá da bancada. Todas essas pessoas, elas são partes interessadas no planejamento e na execução do projeto, né? E aí eu preciso atender também as expectativas deles, né? Então, por exemplo, assim, ó, talvez o David lá da bancada, ele precisa de algumas informações para que ele possa tomar decisão para dizer se o projeto dele, se ele consegue adiantar ou economizar 3 dias, 4 dias, 2 dias ou nenhum dia, né, quando da execução do projeto, tá? Então eu tenho que gerenciar todas essas partes, né, interessadas. E esse gerenciamento, ele envolve o quê? Esse equilíbrio das restrições conflitantes, né? Que é o quê? Escopo, qualidade, cronograma, orçamento, recurso, né? Então, assim, quando, né, lá no Molde Tool fala assim, pô, vocês conseguem economizar quanto tempo, né? Ah, a gente consegue economizar 3 dias, mas esses 3 dias, ele pode ser que para isso eu tenho que colocar algumas pessoas para trabalhar nas horas extras, que vai ter impacto aonde? Lá no orçamento. Né? Na verdade, não é bem no orçamento, né? Mas ele não deixa de ser no orçamento ali, né? Ele talvez não vai ter o lucro que você queria naquele molde, porque você precisou de pessoas trabalhando na hora extra, né? Mas eu sempre vou ter que ter esse equilíbrio, né? Dessas restrições. Ah, eu economizo tempo? Beleza, eu economizei tempo, mas alguma coisa eu vou ter que penalizar, né? E eu tenho que equilibrar essas coisas aí no projeto, tá? E aí, quando a gente fala em gestão de projetos, né, nas partes interessadas, né, por exemplo, eu tenho todas essas pessoas aqui, ó, que não só o cliente final, mas fornecedor, né? Eu tenho todos os membros da equipe, eu tenho gerente de projetos, né? O próprio Reginaldo aqui, como gerente de projetos, ele faz parte disso aqui, ele é uma pessoa interessada no projeto, né? O dono da empresa, né? Todo mundo ele é interessado nisso daí. E eu tenho que gerenciar a expectativa de todas essas pessoas, tá? E aí, eu tenho que gerenciar aplicando o quê? Conhecimento, habilidade técnica, né? E ferramentas aí, né? Nas atividades de projeto. Então, assim, quando se diz lá, pô, eu vou chamar lá todo mundo na reunião de quinta-feira, né? Para a gente conversar, e aí a gente vai tomar algumas decisões e a gente vai negociar, a gente está aplicando o quê? Conhecimento, habilidade técnica, né? A gente está, de certa forma, atendendo, né, ver como que a gente pode atender a expectativa aí de todas as pessoas envolvidas, tá? É claro que, assim, ó, a gente precisa também de ter as informações disponíveis, né? Então, quando diz ali ferramentas das atividades de projeto, né, então, por exemplo, o pessoal que vai fazer o planejamento e o controle da produção, eles são fundamentais na hora de eu fazer o gerenciamento de um projeto. Porque ele vai dizer
aonde que a minha máquina tem gargalo, aonde que ela tem, onde que está tranquilo para eu negociar, para eu colocar um molde, aonde que eu posso adiantar ou não. Né? Então, eu preciso dessas ferramentas aí nas atividades de projeto para eu fazer a minha gestão da produção. Então, assim, não sei como é que é também lá, né? Mas assim, ó, né? Que nem o Reginaldo comentou, né? Pô, a gente tem lá uma caixinha que é da parte da produção. Essa caixinha da parte da produção, ela pode ser dividida em subcaixinhas. Para quê? Para facilitar o meu gerenciamento. Onde que cada uma dessas caixinhas pode ser lá, por exemplo, a operação de desbaste, operação de acabamento, de retífica, de fazer eletrodo e assim por diante. Né? E aí eu consigo saber como é que está o desenvolvimento, né, a capacidade de carga de cada uma dessas caixinhas que tem relação com os projetos, e aí eu vou fazer o quê? Eu consigo fazer o gerenciamento deles. Tá? Aqui tem algumas coisas que eu vou meio passar, mas assim, ó, quando a gente vai fazer o gerenciamento do projeto, uma das coisas importantes é isso daqui, ó, modelos de tomada de decisão. Estrutura de tomada de decisão. Quem tem o poder para adiantar ou para atrasar um projeto? Quem que é essa pessoa? Quais são as responsabilidades de cada um? Né? Então, talvez lá o David, né? O Felipe, né? O Felipe, ele fala assim, não, nós somos em 3, a empresa é pequena, a gente senta aqui e toma decisão. Talvez lá no Reginaldo, ele tem alguns poderes para tomar decisão, talvez algumas decisões mais críticas, de maior impacto, talvez ele tenha que subir lá para a direção, o dono da empresa, não sei como é que é esse processo, né? Mas eu estava, por exemplo, outro dia conversando com o Polfo ali da Molde Tool, não, da Molde Tool, da Union. Union. E aí ele estava falando, aí eu estava conversando com ele, como é que é o orçamento? Não, o pessoal faz aqui, tem uma pessoa lá que faz o orçamento, mas antes de liberar para o cliente, isso daí passa por mim. Né? Então ele tem esse poder de dizer quanto que o molde vai custar ou não, né? Mas eles fazem lá também reunião, toda quinta-feira, não sei se é quinta-feira, que dia que é, acho que lá é toda segunda-feira, se eu não me engano, e aí eles fazem algo bastante semelhante também aí o que a Molde Tool faz, né? Para ver como é que está o gargalo e assim por diante, né? Então tem essa, e aí ele tem lá as pessoas, né? Tem lá como se fosse acho que é um diretor lá que cuida mais da parte da produção, ele participa da reunião e as decisões são tomadas lá. Então essa estrutura aqui de tomada de decisão ela é importante, né? Não sei como é que é no caso lá, por exemplo, o teu, Alan, mas é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu vou escolher lá uma estrutura que eu vou ter lá um gerente de portfólios de projetos de investimento. Esse cara, ele vai tomar que tipo de decisão? Né? Então, eu tenho que desenhar isso, né? Também, assim, para a empresa ganhar flexibilidade, né? Esses dias eu estava, até tem numa aula lá que eu dou no mestrado, até tem um vídeo lá que tinha um cara da Embraer, né, falando que das mudanças que aconteceram na Embraer, mas já tem um tempo, ele fala assim, pô, antigamente eu tinha lá, para tomar uma decisão, você tinha que ter lá 14 assinaturas num documento, né? Pô, os caras tiveram que reinventar os processos, né, para quê? Para ganhar agilidade, tá? Então isso daí também acaba sendo importante, né? Quando a gente fala em projeto, todo projeto ele tem um ciclo de vida, né, que é o início, né, a organização prepara o projeto aqui prepara aqui o projeto, executa e depois termina o projeto, né? Então, eu sempre vou ter essa curva aqui, né? O projeto iniciou, né? Aí tem lá o projeto, ele vai ganhando corpo, né? Vai crescendo, né?
e chega lá em determinado momento, aí o projeto, né, reduz aquelas atividades aqui daquele projeto, eu estou aqui na fase final, né? O problema é quando eu tenho várias dessas curvas, né? E aí eu tenho que fazer o gerenciamento delas, né? Quando a gente, depois eu vou falar aqui, mas assim, ó, isso daqui também é um gráfico, né, que no começo do projeto, né, a gente muitas vezes aí, dependendo aí também do projeto, né, muitas vezes projetos de implementação novos, a gente tem um risco e incerteza muito grande aqui no início, né, mas mudar ali o projeto no início é mais barato, né, e enquanto que aqui no final é cada vez mais caro, né, mas assim, imagina o seguinte, né, essa curva vale também para os ferramentais, né. A incerteza talvez não aqui, porque geralmente vocês sabem o que vocês estão fazendo, mas, por exemplo, quando uma montadora ela chega lá no final do projeto, ela pede para mudar uma característica no molde, muitas vezes aqui tem impacto bastante grande aqui, né? Esse custo dessa mudança ele acaba sendo muito alto, tá? Ah, isso daqui, ó, é assim, ó, talvez seja o caso um pouco aí da Mold Tool, né? Não sei como é que é, eu não conheço a estrutura da Casa Ferro, mas assim, muitas empresas elas têm um escritório de gestão de projetos, né? E esses escritórios aí de gestão de projetos, eles têm várias funções. Pode ser só de suporte, né? Então eles fornecem modelos, práticas, treinamento, né? Tem um baixo poder, ele pode ser de controle, né? Aí o poder dele já aumenta, né? E aí eu tenho um diretivo, né? Que ele tem um controle direto aí sobre os projetos, né? Então, talvez, acho que aqui no caso aqui da Molditu é bem esse diretivo aqui, né? Você tem um controle bastante grande aí sobre os projetos, tá? Aqui várias funções, gerenciamento de recursos, essa parte aqui, identificação de metodologias, melhores práticas, isso daqui é um negócio interessante, né? Por exemplo, assim, ó, quais são as melhores práticas aí no gerenciamento de projetos, né? Então, vocês já fizeram aí diversos projetos, né? Mais de 100, 200, 300, 400 projetos, né? Quais são as melhores práticas no gerenciamento, né? Então, eu posso pegar lições aprendidas, né? Que eu tive em vários projetos, e eu posso pegar essas lições aprendidas aqui, ó, e escrevê-las sobre melhores práticas. Então, por exemplo, assim, ó, quando vocês observarem que o projeto vai atrasar uma semana antes de atrasar, já tente identificar tais coisas, porque isso daí pode ser um indicativo, né, que vai causar problemas para o projeto, tá? Eu posso ter orientação, aconselhamento, treinamento, né? Posso ter lá, por exemplo, ó, ver se as informações estão, né, em conformidade com padrões, políticas, né? E coordenação das comunicações entre os projetos. Então, aqui algumas funções aí do escritório, né, de gestão de projetos, né? Aqui eu vou passar aqui meio assim, mas assim, ó, cada empresa, né, Só ela... uma dúvida, ali era office ou era officer? O Off. PMO. E aqui é Ah, office, escritório, e aqui é o... Aqui, ó, é o escritório, né? Na verdade, aqui pode ser os dois, nesse slide aqui, né? Mas o escritório, ele vai ser o responsável por essas funções aqui, ó. porque eu Tá? já vi esse termo usado para officer, quando é a pessoa, o A responsável pessoa, pela né? gestão. Então, isso daí, ó, vai depender muito, assim, ó, do tamanho da corporação, né? Então, assim, talvez ele, como eu até vou perguntar depois para o Reginaldo, assim, ó, eu imagino que tem uma equipe lá que auxilia ele, porque talvez só ele não tenha condições de fazer toda a gestão do projeto, entendeu? Então,
essas funções aqui, ó, né, são as funções de um escritório de gerenciamento de projetos. Se ele vai ser feito por 1, 2, 3 pessoas, isso daí vai depender muito do tamanho da empresa, né, e da quantidade de projetos que a empresa tem também, né. Então, assim, às vezes é uma empresa que ela faz muitos projetos, eu não consigo só com uma pessoa, né, porque fazer tudo isso daqui, mesmo para uma empresa pequena, já é bastante coisa, né, cara. Então eu preciso de mais gente, tá? Eu preciso de mais gente. Perfeito. Ô, Reginaldo, você tem mais pessoas lá que te auxiliam? Eu acredito que sim, né? É como eu te falei, como nós trabalhamos com o grupo, eu faço o Eu tenho mais. macro, mas quem Sim. faz o micro e mais as subtarefas abaixo são as caixinhas de baixo. Então, É, ele é compartilhado, tá? Essa sim. responsabilidade. Show de bola. Entendeu? Entendi? Tá, Não, então, perfeito. o que eu gerencio é mais o macro mesmo, é a comunicação com o cliente, os prazos, o custo, e entrego cada um os seus objetivos e eles trabalham os objetivos dentro das tarefas específicas. Não, perfeito. É isso aí. Ó, aqui algumas coisas, né, que influenciam, né, de como a organização, né, ela trabalha no gerenciamento de projeto, mas muita coisa assim de cultura e estilo organizacional, né? Então, assim, isso daí depende muito, assim, tem empresa que ela é mais ela é mais disponível para risco, outras não, né? Então tudo depende muito assim, da visão da liderança, né, da questão da hierarquia, tá? Então, assim, a mesma coisa, sistema de recompensa, tá? Então, tudo isso daí acaba tendo uma influência, né, de como a empresa vai fazer o gerenciamento aí do projeto. A outra coisa, assim, ó, que acaba influenciando é a questão da comunicação, né? Então, assim, onde que as pessoas estão localizadas? Então, assim, talvez não seja tão caso aí de vocês, né? Mas imagine assim, ó, que eu tenho uma empresa, né, que essa empresa ela faz projetos onde que as pessoas estão localizadas em diferentes partes do mundo. Como é que eu vou fazer o gerenciamento como é que vai ser a comunicação, né? Ou a mesma coisa assim, se essa comunicação ela é mais formal ou informal, né? Então, por exemplo, assim, ó, o Reginaldo consegue comunicar facilmente ali com as pessoas, porque está todo mundo no mesmo Parque Fabril, né? Às vezes as coisas, quem são as partes interessadas, os membros, né? Os meios de comunicação, né? Até isso daqui é interessante, né? Assim, ó, a gente vê hoje em dia, né? As empresas elas investem em sistemas, né? Tem lá um e-mail corporativo, e tal, não sei o que, sistema de gestão da comunicação, sistema de gestão de documentação. Aí fechou um projeto lá com o tal cliente, vai lá e cria um grupo no WhatsApp. Né? Então, isso daí é uma dificuldade. Né? É uma dificuldade, assim, porque na hora que tu criou lá um grupo tu criou um grupo lá no WhatsApp, o que aconteceu? Né? Pô, muitas coisas do registro lá oficial das informações, ela se perdeu, né? Então, assim, isso daí né, e aí depende aí de cada empresa, né, o que pode, o que não pode, né, fazer. Vamos ver aqui, vou botar aqui o cursor para cá. Olha, mas eu vou te falar que, apesar Oi. de ser informal, mas é o mais dinâmico, tá? É o mais dinâmico. É claro que quando se trata de FEMEAs, kickoffs, as reuniões são gravadas, né? Hoje em dia são tudo gravadas através do Teams. Mas no dia a dia, o mais dinâmico são os grupos.
tá? Só para contribuir. Às vezes eu concordo, Reginaldo, eu concordo contigo. Entendeu? Esses dias eu tive em janeiro agora, meu pequeno ficou internado, cara, e aí aí ficou no hospital, aí os médicos tinham um grupo deles lá do WhatsApp, onde que eles compartilhavam tudo quanto é informação, né? Então, assim, não adianta, né? Acontece comigo também, né? Agora eu tenho muito aluno de doutorado, assim, às vezes tem de mestrado também, aí alguns deles eu compartilho a orientação. Para cada aluno aí criamos um grupo de WhatsApp, cara, né? Porque facilita a comunicação, né? Às vezes você manda e-mail e tal, mas pô, não adianta, né? E às vezes compartilha documento lá, 10 mega de tese, de coisa, se pô, e aí o WhatsApp conectado no computador e vai, né? Mas não adianta, né? É uma forma aí, né, de facilitar essa comunicação entre as partes aí envolvidas, né? Imagina aí que também, assim, né, deve ficar meio maluco, né, quantidade de projeto aí, mas é isso mesmo, né? Os ativos aí também, eles são importantes, né, ativos de processos organizacionais, né, planos, processos, políticas, procedimentos, né, então se a empresa tem isso aqui bem organizado, né, facilita também o gerenciamento de projetos, né, as práticas, o conhecimento, né, da organização desenvolvidos aqui das pessoas, né, cronogramas, risco, né, todos esses aspectos aí eles acabam influenciando, né, na forma como é que o projeto ele é gerenciado, tá? E aí, assim, ó, como eu disse, cada empresa ela tem uma forma de gerenciar teu projeto, né? Então, assim, eu vou falar aqui um pouquinho, né? Mas assim, às vezes as empresas, elas têm lá um setor onde que eu tenho lá um gerente, né? Então, por exemplo, imagina o seguinte: eu tenho o setor lá de usinagem, o setor de fazer os eletrodos e o setor que vai fazer a montagem final, né? E aí, nesse setor, eu tenho várias pessoas aqui que estão trabalhando nos projetos, e a coordenação do projeto ela é feita por essas pessoas aqui, né? Todas essas pessoas aqui vão fazer a coordenação do projeto, né? Isso aqui é uma estrutura que a gente chama ela de funcional, né? Então tem os gerentes funcionais aqui e a coordenação é feita por esse grupo, tá? Uma outra forma aqui, ó, né? Você tem uma estrutura matricial fraca, né? Onde que eu tenho lá os mesmos gerentes funcionais, né? Aqui as pessoas CISA são as pessoas envolvidas aí no projeto, e aí a coordenação é feita por essas pessoas que estão envolvidas aqui no projeto, tá? Isso aqui é um outro desenho, tá? E aí essa fraca, né? E eu tenho a matricial forte. Que Tá cortando aí. Tá falhando bastante, tá? Tá voltando. Que caiu aqui, agora voltou, né? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Então, voltou. Então, assim, ó, na matricial fraca, né, eu tenho, então, essas pessoas aqui, né, que são os membros lá de cada uma daquelas áreas, e essas pessoas vão fazer a coordenação do projeto. Deixa eu compartilhar aqui de novo. E aí, eu tenho peraí. Ela 2, pronto. Seu fraca. Deixa eu voltar aqui. E eu tenho a matricial balanceada. Na balanceada, o que acontece? Um daqueles membros da equipe, ele assume o papel de gerente de projetos. Isso. Então essa pessoa, né,
ela tem um poder maior em relação aos demais, e essa pessoa, ela assume o papel de gerente de projetos. E aí eu tenho a matricial forte. Na matricial forte, tá vendo aqui, ó, eu tenho vários gerentes de projetos, né? E esse gerente de projeto, ele é subordinado a esse cara aqui, ó. Então, talvez ali na modul ali, talvez seja essa matricial forte aqui, né? Onde que eu tenho o responsável aqui pelas caixinhas, né? Que ele responde ali para o Reginaldo, tá? Eu talvez seja essa daí. E aí eu posso ter uma estrutura projetizada, onde que nessa estrutura projetizada eu vou ter lá um gerente de projetos que vai ter uma equipe dedicada para tal projeto, um outro gerente com equipe dedicada para outro projeto. A questão é assim, ó, uma pergunta. Essas estruturas, elas podem existir ao mesmo tempo? Podem, tá? Então eu posso ter lá, por exemplo, uma estrutura matricial forte e uma estrutura projetizada. Por exemplo, eu posso ter lá Caiu de novo, hein? Caiu, professor. Professor, caiu. Vai ter que voltar aí uns. Vai ter que voltar aí uns 10 segundos. Tá, caiu de novo, agora eu voltei. Sei lá por que está caindo aqui, cara. Então, ó, eu posso ter uma estrutura projetizada e uma estrutura matricial forte coexistindo na mesma empresa. Tá? Então, assim, ó, por exemplo, o Alan, eu posso ter uma estrutura matricial forte para os projetos padrão e eu posso ter uma estrutura projetizada para o projeto de novos desenvolvimentos. Entendeu? Então, assim, imagina lá que, por exemplo, na Molditul veio lá uma empresa e falou assim, eu quero que vocês façam esse projeto aqui que tem alta complexidade e tal, não sei o quê. Eu posso montar uma equipe só para dedicada àquele projeto. Tá? Então, isso daí, esse tipo de organização, ela é possível. Tá? Ela é possível. E aqui tem as características de cada uma, né? Isso daqui eu não vou ler aqui, eu vou passar, mas assim, tem as vantagens e as desvantagens, por exemplo, a matriz projetizada, o papel do gerente de projetos é tempo integral naquilo ali, né? Então, são projetos de maior complexidade que se justifica, né? Então, assim, vai depender muito aí de cada empresa, como é que fala? De cada empresa, da realidade, né, dos tipos de projetos que elas executam. Aqui só falando um pouco aqui, dar uma visão geral aí para vocês sobre Caiu de novo, professor. Caiu novamente, professor. Aí voltei, né? Não sei por que ele tá caindo, cara. Eu passei o dia inteiro hoje sem cair, cara. Acho que tem uns 10 segundos Já, daí de delay. é. Então, ó, Caiu novamente.
Vamos ver. Vou tentar aqui mais uma vez. Aqui. Tá. Vamos ver aqui. Pronto. Então, vamos ver se agora vai aqui. Eu mexi num negócio. Então, assim, ó, quando a gente vai fazer um projeto, né, o gerenciar, a gente sempre está olhando isso aqui, ó, escopo, tempo e custo. Né? Vocês falaram sobre isso daqui, né? Agora, uma coisa que é importante, né, na empresa a gente sempre está olhando isso aqui, ó, se o projeto às vezes vai atender os objetivos do projeto, né? Esse valor percebido aqui, né, que é o retorno sobre o investimento, né, a gente sempre quer a melhoria dos processos, satisfação do cliente e a melhoria da moral da equipe, né? E a gente tem que gerenciar. O professor tá ruim aí. Travou, professor. Vamos ver Vai aqui. ter que dar uma reiniciada nesse modo ainda. Não. É que minha esposa chegou aqui com o pequeno, eu pedi para ele sair da internet. Vamos ver. Melhora. Então, vamos ver aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se vai agora. Está funcionando até agora, cara. Olha. Vamos ver. Pronto. Então, a gente sempre tem que olhar, né, para esse triângulo aqui, ó, né? Porque no fundo o que interessa para a empresa é essas coisas aqui, né? O valor percebido, né? As restrições e objetivos. Embora a gente sempre esteja falando assim, ó, de escopo, tempo e custo, tá? Então isso daqui é diga assim, é uma visão que ela é importante, né? De vocês terem, né? Então, quando a gente fala assim, a gente gerencia escopo, tempo e custo, não, a gente está gerenciando os objetivos, né? Esse valor percebido, né? E a questão aí das restrições. Tá? Então, quando a gente vai fazer um projeto, né? A ideia é o que é? Criar um documento, né? Um guia para a gente fazer a gestão do projeto. E a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Entre as demandas de escopo, organograma, orçamento, qualidade e assim por diante, tá? Então, vocês entrarem lá no gerenciamento lá do PMBOK, né, tem 5, que é iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, e 10 áreas de conhecimento. Né? É claro que num projeto, não precisa de olhar e detalhar essas 10 áreas. Né? Imagina, se eu vou ter lá umas 30 páginas sobre gerenciamento de projeto. Não precisa ter 30 páginas sobre isso. Mas é importante, de alguma forma, eu olhar para estas áreas, tá? Então, assim, vou passar isso aqui porque eu vou explicar um pouco mais aqui para frente, tá? Isso aqui eu já falei do processo de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, né? Essa figura aqui, ó, ela mostra, por exemplo, assim, como é que é o gerenciamento de um conjunto aí de projetos. Então, cada uma dessas curvas aí
são projetos que eles estão sendo executados simultaneamente, né? Então, às vezes eu tenho uma carga maior de projetos, que são aquelas curvas que estão mais altas, e projetos que eles estão numa curva mais baixa para cada uma daquelas fases, né? Então tem, por exemplo, a fase de iniciação. Então, a fase de iniciação está aqui, ó. Agora a fase de planejamento, né? E aqui na fase de execução. Então isso aí vai variando de projeto para projeto com o decorrer do tempo, tá? Aqui as áreas, né, de gerenciamento, que eu já comentei para vocês, e eu vou comentar aqui bem rapidamente, só para a gente ter uma visão geral até o finalzinho aqui, tá? Então, assim, ó, uma coisa que a gente tem que fazer, né, não é que tem que fazer, é importante a gente integrar todas as áreas aí de gerenciamento, né? Então, o projeto ele tem que ter lá o termo de abertura, o plano de gerenciamento de projeto, né? Eu tenho que executar esse plano de projeto e tenho que monitorar e encerrar esse plano, tá? Uma coisa importante aqui, ó, nesse plano, é a gente definir o que é o escopo do produto e o escopo do projeto, né? Que são coisas distintas, né? O escopo do produto são todas as funções que aquele produto, características que aquele produto vai ter. O escopo do projeto é todo o trabalho que eu tenho que fazer para entregar o produto. E aí, tanto como vocês falaram, né, tanto quanto o Felipe, o Reginaldo e o Alan, eu posso determinadas atividades, eu posso terceirizar, tá? Então, esse trabalho, ele vai ser menor para mim. É claro que ao terceirizar, eu posso ter um risco maior ou menor no meu projeto, tá? Mas é importante eu separar essas duas coisas, o escopo do produto do escopo do projeto, tá? Então, isso daí, né, vai ser a base ali para eu fazer o gerenciamento, e aí eu posso fazer esse gerenciamento, né? A primeira coisa que eu vou fazer é uma EAP, que é uma estrutura analítica do projeto, ou EDT, estrutura de desenvolvimento do trabalho. Onde que eu vou pegar aquele ferramental, aquele molde, dividir ele em vários entregáveis, né? E aí pode ser porta-molde, cavidade, sistema de extração, sistema de refrigeração, né? E assim por diante, né? Parte lá da câmara quente e tal. E para entregar cada um daqueles negócios ali, eu tenho que fazer uma série de atividades, né? Então, isso daí é fundamental. Como vocês já estão no setor, né, muito provavelmente eles já têm esses entregáveis mais ou menos definidos, assim como as atividades. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso padronizar o desenvolvimento, o planejamento do projeto. Então eu posso ter lá, por exemplo, uma atividade que é comprar determinado tipo de insumo. Né? E eu posso até associar, por exemplo, colocar as especificações. Ó, parafuso M8, M10, M6, tal, não sei o quê. E eu só vou, na hora de fazer o planejamento, para eu fazer aquele entregável, eu preciso de tal e tal atividade, eu vou selecionando aquelas atividades. Tá? Com isso daí eu ganho o quê? Tempo no meu planejamento, né? E aí eu sei, por exemplo, há quanto tempo que é, por exemplo, tem que abrir um furo M6 lá, determinada rosca. Eu já sei quanto tempo eu vou gastar para fazer isso. Tá? Isso daí vocês têm lá padronizado, Geraldo? Eu acredito que deve ter, né? Sim, tenho uma partezinha, sim. Então isso daí é bem interessante, por quê? Porque ele vai facilitar depois o que é a alocação das horas e também uma estimativa de custo. Tá? Eu não sei se o Alan tem alguma coisa padronizada, eu não sei se ele. Sim, sim, a gente tem muita coisa padronizada, assim, porém, no nosso caso aqui, o que a gente tem que fabrica, né, é feito com metalurgia do pó, né, manufatura aditiva. Sim. Então, eu acredito que é mais simples os processos são complexos, mas é sempre o mesmo, né? Então, muda Sim. alguns parâmetros, isso a gente tem bem padronizado, né? Tá. Felipe tem padronizado, Felipe? Padronizado é bem pouca coisa.
pinos de encaixe, alguma bucha, alguma coisinha assim relacionado, eu faço uma reserva, mas relacionado a estudos, como o meu produto muda e como o meu carro-chefe também volta e meia muda, eu não consigo ter alguma coisa tão bem especificada, pré-programada, sabe? Como eu te falei, a gente está indo, tentando achar o setor, então estamos caminhando nessa direção. Beleza. Então, assim, ó, e essa divisão, né, ela é importante, por quê? Porque daqui, ó, eu vou conseguir fazer todo o planejamento, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu vou conseguir fazer o planejamento do tempo, né? Eu vou conseguir definir quais são, eu tenho definido as atividades, vou definir qual é a sequência delas, fazer uma estimativa dessa duração das atividades e a programação delas, tá? E aí eu consigo fazer, por exemplo, o caminho crítico do projeto, né? Então, assim, ó, por exemplo, imagina o seguinte, ó, o caminho crítico, né, é aquela conjunto de atividades que ela tem folga zero, né? Então, por exemplo, quando você faz o gráfico aqui, ó, de Gantt aqui, ó, ele vem com geralmente ele vai pintar ali um caminho, né? Aquele caminho é o caminho onde você tem folga zero, né? Ali, por exemplo, naquele caminho, o Andrei ou o David lá não consegue falar assim, ó, naquela atividade ali eu não consigo economizar 3 dias. Entendeu? Porque se eu economizar 3 dias ali, vai me atrasar, não dá, o projeto vai atrasar, enfim, não consigo fazer isso daí, né? E aí, esse caminho crítico, né, de onde que ele vem isso daí? Né? Isso daqui é uma anotação, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, pra vocês entenderem. Né? Então, imagina o seguinte, ó, que eu tenho lá um conjunto de atividades, né? E cada uma dessas atividades tem a sucessora, né? Por exemplo, depois da atividade A vem a B, a C e a D, né? Depois da B vem a E, depois da C a F, né? E aqui a duração de cada uma delas. Né? E aí, eu vou ter esse gráfico aqui, né? Então, por exemplo, assim, ó, a atividade A ela vai iniciar no tempo 0, vai terminar no dia 7, essa daqui vai começar no dia 7, assim como a B e a C. Ó. Essa daqui vai ter duração de 15 dias, vai terminar no dia 22, essa daqui vai terminar no dia 10 por causa da duração dela, e essa daqui no dia 3 por causa da duração dela. Por causa da duração 3 dias, vai terminar no dia 10. Né? Essa daqui, ó, a F, ela só vai poder começar no dia 17. Né? Vai durar 12 dias, vai terminar no 29, e a atividade E, ela vai começar no dia 22, né, aqui, ó, né, e ela vai durar um dia, vai terminar no dia 23. Então, assim, ó, a atividade E, ela terminou ela tem a folga aqui, ela terminou no dia 23, essa daqui não terminou no dia 10, mas essa daqui, ó, a G, ela só vai poder começar quando a F terminar. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, o David aqui, ele podia falar, assim, ó, aqui eu tenho uma folga de 6 dias. 6 dias aqui eu posso folgar, né? Ou eu consigo começar essa atividade de 22, ó, até no dia 28, porque entrega ela no dia 29, né? E aí eu vou ter aqui, ó, né? Então o molde, essas atividades vai terminar no dia 34, né? Agora eu vou fazer o caminho inverso, né? Dia 39 menos 5, 29, 34 menos 5, 29. Aí eu replico 29 para essa e para essa daqui. Ó. Isso daqui vai ter, como ela dura um dia, eu posso começar no dia 28. Como essa daqui dura 12 dias, eu posso começar ela no dia 17. Como essa daqui dura 3 dias, ela no dia 26. Né? Aplicar para cá, né? A C para F e a E para B aqui também, né? Então, o dia 28 aqui, que era a última data de início, né? A data de término aqui da atividade B, ela vai durar 15 dias, ela pode começar aqui no dia 13, né? Essa daqui do dia 7 e essa daqui no dia 26. E aqui a atividade A, né, no dia... Pode terminar no dia 7, né? A última data de término dela é no dia 7 e a última data de início aqui no dia 0. Tá vendo aqui, ó? O que tá em vermelho aqui, ó, eu tenho folga 0. Né? Eu tenho folga 0. E nessas daqui, ó, eu tenho folga 6. Ó. Então, nessas atividades ó, que tem folga aqui, ó,
São atividades lá que, por exemplo, o Andrei e o David podem falar assim, ó, aqui, ó, eu posso começar, aqui eu consigo começar a atividade, eu tenho 19 dias aqui para eu ficar brincando, para eu encaixar outros projetos. Aqui, na atividade B, eu tenho 6 dias para eu ficar jogando, para eu encaixar um outro projeto. Agora, nas atividades G, F, C e A, eu não posso perder tempo. Por quê? Porque se eu atrasar um dia, o meu projeto vai atrasar um dia. E esse daqui, ó, é o caminho crítico. Né? Se eu tenho essas atividades mais ou menos padronizadas, eu consigo dizer quanto tempo eu vou levar para fazer cada uma delas. Né? E hoje tem muito software, né, de simulação que permite eu definir, ó, essa atividade, quanto tempo eu vou gastar para fresar, né? Quanto tempo que eu vou gastar lá para fazer uma eletroerosão, né? Então eu tenho isso daqui mais ou menos, eu consigo fazer, né? O grande problema é que às vezes é assim, ó, tu pergunta para o responsável pela atividade E, quanto tempo você vai fazer? E aí ele vai falar assim, cara, eu vou fazer 2 dias. Por que ele vai fazer 2 dias? Porque ele vai botar uma margem de segurança. Né? Mas dá para fazer um dia. Esse cara da B, ele vai falar assim, pô, quanto tempo você vai fazer essa atividade B? Essa atividade B eu vou fazer ela em 20 dias. Pô, mas não dá, será para fazer 15 dias? Então, às vezes as pessoas, mas isso é da natureza do ser humano, né? Ela bota aqui uma margem de segurança. E às vezes aquele projeto que ia levar 34 dias, ele leva 45, entendeu? Então, a gente tem que ter um bom sistema, né, para evitar isso daí, né, para evitar né, essa superestimativa das atividades, né, e consequentemente acabar atrasando aí o projeto. Então, essas atividades, elas vêm da onde, né? Elas vieram daqui, ó. Elas vieram aqui, ó, essas atividades. Tá? E se eu tiver padronizado, cara, tu vai falar assim, ó, para você abrir um furo lá no molde de tal tamanho, tu vai gastar 1 hora, 15 ou 30 minutos. Não vai gastar 60, 90 minutos para fazer isso. Né? Tá? Então, a padronização, ela permite fazer isso. Né? Um outro grande desafio é imaginar o seguinte, ó, eu não tenho um só projeto, né? Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 100 projetos. É eu otimizar todos esses projetos simultaneamente. Tá? Então, esse é o caminho crítico aqui que mostra, né, os gráficos aí de Gantt. Né? Então, ele permite, né, por exemplo, assim, ó, nessas atividades ali que são críticas, eu posso adicionar mais recurso. Talvez eu possa colocar uma máquina adicional, eu posso botar pessoas a mais, né, para evitar o quê? Para evitar que o projeto atrase ali. Tá? Vocês calculam o caminho crítico aí nos projetos? Sim, sempre. Quando inicia o projeto, a gente sempre calcula. Geralmente a gente usa como caminho crítico as cavidades, tá? Tá. Que acaba gastando mais tempo, né? Isso. Tá. O Alan chega a calcular alguma coisa? Sim, no nosso caso também. No nosso caso, a gente já tem isso de uma forma bem automatizada, mas é sempre verificado. Tá. No nosso caso, assim, Felipe não. a gente tem muitas coisas que são caminho crítico que, na verdade, não é produção, né? É importação. Então, geralmente a gente tem que identificar quais são os itens que têm um impacto maior e muitas vezes a gente vai consolidar a carga de mais de um fornecedor da mesma origem. Por exemplo, vamos importar de vários fornecedores que a gente tem na Itália, talvez até trazer alguma coisa da Alemanha e
e para atender diversos clientes. Então, a gente tem que ver qual que é o caminho crítico de várias ordens de compra para também atender vários pedidos e conciliar tudo. Então, dá um certo trabalho e por isso a gente tem bem automatizado isso. Tá. Beleza. Então, assim, existem vários programas aí que auxiliam a fazer isso daí, né? A calcular o caminho crítico, né? E é importante fazer esse gerenciamento, né? Uma outra coisa aí importante também é o gerenciamento de custo, né? Eu sei que isso daí, quando a gente vai falar de ferramental, é uma coisa assim bem crítica mesmo, né? Porque você tem um orçamento e aí você tem também como as montadoras, ou os sistemistas, eles Tá cortando, professor. Professor, tá cortando. Professor, cortou? Não estamos ouvindo. Enquanto a gente não ouve o professor, eu queria perguntar para vocês aí a questão de carga máquina finita, se ela é considerada assim no APS ou não. Finita? É, Nós temos o nosso limite, né? Nossa carga máquina máxima lá, que o Eduardo, quando abastece as máquinas, ele é finita porque a gente tem um tempo sim, de é assim. entrega para fazer, né? Uhum, O ferramental. Então, a partir do momento que ele coloca a data máxima para as tarefas, a carga máquina dele vai aumentando e chega numa hora que a gente vê a linha final lá, né? sim, entendido. O que vocês usam para gerenciar aí hoje, Reginaldo? A gente usa o TOTOS, mas eu Usa o vou falar APS do TOTS? isso, o MPS. Uhum, Digo que no passado a gente se aprofundou bem mais, a gente usou muito recurso humano para trabalhar no TOTOS, uhum. e vou falar assim, no É passado difícil, né? de uns 10 anos, será? Passa tanto tempo. Mas eu falo É, assim, de uns acho 10, que até mais, gente. 8, 10 anos mais ou menos. Nós tínhamos um grupo muito grande no escritório de projetos. A gente investiu muito em fazer a teoria do PMBOK, de todo o conceito, de tu alimentar 100% de como que é o conceito, né, padrão. Só que não deu certo. Os nossos computadores, os nossos servidores não conseguiram processar, né? Imagina que tu tens num molde, tu constrói 40, 50 peças e em cada 40, 50 peças tu deve ter mais ou menos uns 8, 9 processos para entre compra de material e até tu entregar ela pronta. E tu alimenta todos esses 100 projetos. Hoje a gente está com 140 projetos tocando na Mauditu. Uhum. Tu alimenta tudo isso dentro do sistema e tu fala assim, ó, vamos trocar de máquina, vamos tirar esse processo dessa máquina e coloca lá naquela outra e manda reprocessar tudo. Todas as Sim, tarefas, de carga máquina. todas as cargas, não, mas todas as concorrências, né? Uhum. Agora, pode sentar, tomar café, voltar, ficou inviável. Não tem como. Não teve como. Teve que quebrar todos os links e trabalhar só com carga máquina, não dá para trabalhar com concorrência. Já testamos vários outros, tá? E, inclusive, na época que o Barcelos estava aqui, ele era um grande estudioso do negócio e não conseguimos chegar num denominador que achasse assim, ó, aqui está a chave de ouro. Eu acho que esse é o grande limitador, né, na ferramentaria, né? É muito difícil e tem muita alteração, né? Tem essa necessidade de recálculo eu acho que quase todo dia, né? Quase todo dia. Tem que fazer na unha. Se tu fizer no sistema,
Bom, eu vou falar assim, ó, que de lá para cá mudou muito, né? Vou falar máquina, Sim. a própria programação. Hoje, se eu te falar assim, mas o TOTOS continua o mesmo cara lá De 20 anos de atrás, né? 10 anos atrás e eles fazem as atualizações. Eles às vezes têm a cara de pau de mudar a cara e tu clica no botão, ele aparece a janelinha lá do outro lado, da mesma forma que estava. Aham. Acho que o professor voltou aí, né? Voltei. Não, eu voltei, não deixando aqui vocês conversarem, porque também é interessante essa interação, né? Mas assim, realmente existe uma salada aí de softwares, né? De apoio a essa parte de RP, de gestão de projetos e tal, né? É, é, você vai para esse número aí, né? O Reginaldo, 140 projetos aí com várias atividades, cara. Tu tá otimizando isso daí toda hora, tu vai deixar louco, se não for deixar louco o software, tu vai deixar louco o cara lá da fábrica, né? Então tem que ter um pouco também tem que achar um meio termo para isso, né? Não, mas se o software ele colaborasse, ia ser uma puta Essa é uma ferramenta, né? ajuda, Porque né? se tu, como você perguntou, tu tem estudo padronizado? Sim, nós temos todos os processos. Apesar de a gente não ser produção, né? Mas coluna sempre vai ser coluna, bucha sempre vai ser bucha, e vai mudar os tempos, né? O material, mas o processo sempre vai ser o mesmo, né? Então, se tu conseguisse clicar no Sim. botão e fazer alterar, ia ser perfeito. Mas não conseguimos. Até hoje É. não apareceu ainda nada. Não, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, né? Já são 7 horas. Quem não, quem não colocou o nome ali no chat, coloca ali, né? Quem não colocou lá no início da aula. Mas a ideia aí amanhã eu vou acabar de dar essa visão geral e aí a gente vai entrar em mais alguns detalhes aí dessa parte aí de gestão de projetos, né? Mas a ideia é a gente estar conversando aí sobre esses aspectos aí, né? Que envolve a gestão de projetos aí, de ferramentas, e trazer algumas coisas aí para vocês darem uma pensada, né? E para ver se realmente vale a pena. Não é que vale a pena, né? Para vocês darem uma refletida aí, se vale a pena mudar alguma coisa, adaptar, né? Esse que é o objetivo aqui da gente estar discutindo e aprendendo aqui todo mundo junto, tá? Perfeito. Fechado? Fechado. Beleza, Então tá professor. bom, então até quarta. Até quarta. Até Até quarta. quarta. Tá joia? Obrigado. Depois eu vou botar lá no Moodle lá a apresentação e a gravação. Tá joia? Fechado. Obrigado. Então tá bom, Valeu. gente. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Boa Abraço. noite. Boa noite. Deixa eu